Então, vamos dar sequência, né, às nossas atividades da manhã, chamando, então, o médico psiquiatra pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Dr. Marcelo Campos, que atua na área da medicina do sono, medicina da família, e é também professor de yoga com formação. Dr. Marcelo, muito bem-vindo. Palavra contigo, tá na escuta, tudo certo? Bom Tudo dia. certinho. Bom dia, Que Marlise, tudo bem? bom. Tudo Vocês estavam bem. me chamando há mais tempo, eu estava desconectado aqui. Bem-vindo. Obrigado. Tranquilo. Contigo a palavra. Então, tá bem, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradeço demais aí o convite da Mila e a oportunidade de estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre sono, né? Que é talvez, né, um dos elementos aí da nossa vida que é mais deixado de lado, que a gente menos valoriza, mais desvalorizado, né? Bom, vamos lá. E a gente, às vezes, olha para o sono, né? E qual a relação do sono com o trauma? Na verdade, o sono ele acaba tendo um impacto, uma relação em todos os aspectos da nossa vida, né? Não é à toa que praticamente um terço da nossa vida a gente passa aí dormindo. Então, eu vou falar inicialmente um pouquinho da importância do sono e depois os impactos e as consequências emocionais que ele acaba trazendo aí para a gente, né? O que é exatamente esse sono, né? O que é o sono? Depois eu vou mandar, naturalmente, a apostilinha para vocês tudo escrito, mas eu até prefiro fazer sem slide, porque o slide acaba me atrapalhando um pouco mais. E como ontem o Beto não usou, eu falei que eu fiquei até aliviado, porque me senti livre aí para fazer do jeito que eu gosto, que eu prefiro fazer, tá? Então, a gente costuma olhar o sono, por exemplo, como uma maçaroca, né? Uma coisa que não tem, é só um período do tempo que a gente está perdendo tempo, na verdade, né? E que a gente acaba utilizando também como uma poupança, ou seja, se a gente precisa fazer alguma outra atividade, a gente quer fazer alguma outra coisa, a gente vai pegar esse tempo na poupança ali das horas de sono que a gente tem, o que é um grande erro, um grande engano. E aí eu vou mostrar para vocês o quanto que é importante a gente priorizar realmente o sono, o quanto o sono é importante, e a gente já sabe alguma coisa, né? Mas o sono é super importante no nosso aprendizado, né? Consequentemente, né, nessa consolidação desse aprendizado, na consolidação das memórias, e as memórias têm absolutamente tudo a ver com a questão também do trauma, né? Se tem algo, e aí puxando um pouquinho mais para o lado da yoga, se tem algo que está completamente em nós, né, que está sempre no momento presente, né, o que é? É o nosso corpo, mas o nosso corpo também carrega um imprinting, né, as memórias, o nosso corpo carrega nele também o passado que a gente viveu de alguma forma, seja do ponto de vista genético, né, com as influências ambientais levando a uma expressão diferente dos genes, com a epigenética e tal, mas nosso corpo ele vai trazer o nosso passado, mas ele está no presente. E quando a gente se concentra, né, com a yoga, por exemplo, no nosso corpo, isso nos ajuda, né, a lidar muito melhor aí com as situações diversas de estresse, com as demandas todas emocionais que nós estamos vivendo aqui, né, na nossa vida. E então, o sono não é então só um período de tempo que a gente fica, que a gente perde o tempo, uma maçaroca. Não, o sono tem várias fases, né? E E cada fase do sono, ele acaba sendo responsável por uma função específica no nosso corpo, né? Então,
por exemplo, quando a gente entra, a gente sabe que a gente sonha, né? E a gente sonha, na verdade, durante toda a noite, mas existe um período do sono que é considerado o sono dos sonhos, que é o sono REM. E REM vem de Rapid Eye Movement, né? Que é um sono de movimentos oculares rápidos. Esse sono REM, ele é caracterizado por uma atonia muscular, ou seja, a gente fica meio que paralisado, assim, a gente fica sem movimento. Por quê? Justamente para a gente não atuar os sonhos que nós estamos tendo, né? É claro que existem distúrbios relacionados ao sono REM, por exemplo, que vai fazer com que a pessoa atue esses sonhos, mas daí já a gente entraria já numa patologia. E uma outra característica é que os únicos, vamos dizer assim, atividade muscular alta que a gente mantém no sono REM é justamente os movimentos oculares. E uma das características são os nossos olhos ficarem indo e vindo, mexendo de um lado para outro no sono REM. Tá? Nós também temos o sono profundo, né? E o sono profundo ele é caracterizado por uma maior sincronia das ondas cerebrais. A gente tem ondas chamadas deltas, que são ondas mais amplas, né? E essas ondas, elas características aí do sono profundo, que é o sono de ondas lentas, que a gente chama, elas vão auxiliar, por exemplo, a criar um fluxo no nosso cérebro, que a gente chama de fluxo linfático, para limpar todas as toxinas, produtos de metabolismo ocorridos durante o dia do nosso cérebro. A gente sabe que nós temos nosso sistema linfático no nosso corpo, então nossa circulação vai levando nutrientes, oxigênio aí para todas as células do nosso organismo, né? Liberando, e a célula vai utilizar desses nutrientes, seja a célula ponta do dedo do pé, né? E aí ela vai eliminar alguns produtos do próprio metabolismo delas. E esse produto depois ele vai ser puxado de volta, tanto pelo retorno venoso, né? Mas também pelo sistema linfático, né? E aí o sistema linfático ele vai desembocar depois no sistema nervoso, venoso, né? Circulatório venoso, mantendo aí, limpando, e depois vai passar pelos rins, que vai purificar e vai eliminar todas essas toxinas, né? Só que no cérebro a gente não tem um sistema linfático. Então a gente precisa de algum sistema para realizar essa eliminação dessas toxinas. E isso acontece justamente no sono de ondas profundas, no sono de ondas lentas, né? No sono profundo, que aí ocorre esse fluxo da linfa, né? Eliminando, ajudando a eliminar as toxinas. Ou seja, o sono de ondas profundas elimina toxinas, por exemplo, relacionadas à doença de Alzheimer. Então, se você não tem sono de ondas profundas, né? Talvez o sono mais, se a gente for colocar em termos de importância, né? Todas as fases têm a sua importância e muito ainda deve ser descoberto, as pesquisas continuam, a gente não tem todas as respostas ainda das funções, mas esse é um sono que o organismo tende a aumentar a porcentagem dele, caso você perca qualquer quantidade dele, a gente tende a aumentar em noites subsequentes, apesar de que o sono não é uma poupança também, né? Por isso que a gente precisa do sono todas as noites. Não adianta a gente dormir 10 horas numa noite, 4 horas em outra. Se a gente precisa, por exemplo, de 7 horas de sono, a gente não vai ser o mesmo resultado, a gente não vai ter o mesmo resultado, a gente não acumula sono, né? E por mais que a gente estiver privado de sono, se a gente quiser compensar, e às vezes isso acontece, a gente está fora do nosso ritmo, às vezes no final de semana a gente tende a dormir um pouco mais, isso é quem está fora do ritmo, já vou falar isso para vocês. Mas a compensação nunca é suficiente, nunca é adequado, não contempla tudo. Então,
esse fluxo linfático do sono de ondas lentas ajuda, por exemplo, a prevenir doença de Alzheimer. Então, se você tem privação de sono constante, você tem maior risco de desenvolver, por exemplo, essa doença de Alzheimer por conta desse acúmulo de proteínas, né? Proteína beta-amiloide, proteína tal, que acontece aqui no cérebro, né? E o sono REM, né? Qual que é a utilidade do sono REM, né? O sono REM, basicamente, né, é o sono dos sonhos, né, e às vezes algumas pessoas, e isso vem de Freud e tal, da interpretação dos sonhos, mas que acaba sendo de alguma forma um mito, tá? Se a gente for pegar vários psicanalistas, né, cada um vai acabar interpretando o sono de um mesmo paciente de maneiras diferentes. Então, não existe ainda, assim, de fato, algo comprovado de que haja realmente significado. Na verdade, o sonho é o produto das várias conexões e sinapses nervosas que nós estamos realizando. E faz parte do aprendizado. Agora, imagina só, né? Quando a gente fala em aprendizado, a gente tem a nossa memória, que é uma memória recente, tá? A nossa memória de trabalho. Imagina que essa memória seja equivalente a um pendrive. A gente enche durante o dia esse pendrive. Durante a noite, a gente descarrega o pendrive no hard drive, ou seja, essa memória que é armazenada no pendrive, que é no hipocampo, nessa área, região do hipocampo, ela é descarregada durante a noite no nosso córtex e vai realizar diversas conexões nervosas, tá? Essas conexões nervosas, elas vão essa nova informação que está chegando, ela vai se conectar às informações que nós já temos. E essa atividade, toda essa atividade cerebral, essas sinapses todas, esse reagrupamento de informações, vão produzir também os sonhos, tá? Imagina só, se a gente não pudesse, a gente não incluísse essas memórias adquiridas durante o dia nas memórias que nós temos durante a noite. Seria como se fosse, a gente tivesse documentos. Você já tem um Word, não tem? Quando a gente vai escrever aí um documento, aí, tem um Word e tal. Imagina se a gente não conseguisse, a gente escrevesse o documento e no dia seguinte a gente não conseguisse modificar aquele documento. Seria o equivalente a gente não fazer essas associações. Então, o Word, como, né, para ser funcional, ele precisa ser editável, né? Então, consequentemente, as nossas memórias, né, elas também são editáveis e elas vão sofrer a influência do que a gente está vivendo aí durante o dia, né? E nessa fase aí de sono REM, né, existem vários tipos, na verdade, de memórias, né? Então, nós temos memórias, por exemplo, a memória declarativa, a gente tem também a memória procedural, tá? A memória procedural, por exemplo, é aquela memória de realizar alguns procedimentos. Por exemplo, quando você vai andar de bicicleta, você pode não saber exatamente todo o passo que você vai dar ou expressar isso como você vai andar de bicicleta. Mas você vai lá, senta na bicicleta e começa a andar. Ela não é dependente, no caso do hipocampo. Tem até um caso aí na história da medicina de um jovem que tinha epilepsia e que foi realizada uma cirurgia, porque ele não havia controle nenhum sobre a epilepsia dele. Eles não conseguiam controlar, eram crises frequentes, seguidas da outra. E aí foi feita uma ablação do lobo temporal, que é onde fica ali o hipocampo, né? E esse jovem, ele perdeu a memória recente. Então, se ele conhecia alguém, se ele conhecia a Mariana, por exemplo, hoje, no dia seguinte,
ele não é como se ele tivesse visto ela pela primeira vez de novo. E isso aconteceu com a médica dele, que o acompanhou ao longo de todos os anos, né? Ele tinha uma sensação de que ele que era uma pessoa agradável, que ele gostava dela, mas era como se estivesse conhecendo ela naquele mesmo dia. Então, ele tinha um prejuízo da memória declarativa por conta da ablação dessa região do cérebro chamado hipocampo, tá? Que seria esse pendrive nosso. No entanto, se a gente ensinasse ele a andar de bicicleta ou um ofício de uma carapintaria, por exemplo, no dia seguinte eu não ia nem saber como, mas ele ia lá e ia fazer aquilo, ele saberia automaticamente como fazer aquele ofício, aquela função, como andar de bicicleta, né? Mostrando que a memória procedural ela não depende desse circuito, por exemplo, do hipocampo, né? Quando a gente está, então, no sono REM, por exemplo, né, existe uma repetição da memória de vivências, e aí eu não vou entrar muito mais em detalhes, né, segmentando isso, porque eu acho que não é o objetivo aqui, tá? Mas existe uma repetição dessas vivências, às vezes em uma velocidade até 10 vezes mais rápido do que foi vivido. E existe uma poda neuronal também. Então, você vai associar essas memórias vivenciadas ao longo do dia, o que você estudou ao longo do dia, ou um caminho que você realizou, ou a relação, as relações que você teve com seu chefe, com o seu namorado, com as pessoas da sua família, as pessoas à sua volta. Então, isso tudo é revivenciado, reexperienciado diversas vezes para promover aí uma consolidação. E isso e vai ter uma influência direta da nossa vivência, da carga emocional que nós damos àquilo. Então, o sono REM, essa seria uma das funções do sono REM, né? Então, o sono REM, ele serve para aparar as arestas, além da consolidação da memória também, que também acontece em outras fases do sono, né? Mas, e principalmente da associação com outras memórias e conteúdos que nós temos, o sono REM fundamentalmente serve para aparar as arestas emocionais das vivências. É no sono REM, por exemplo, que existe uma redução, é o único momento ao longo do dia que há uma redução drástica de um neurotransmissor específico, que é o neurotransmissor da noradrenalina. E por que isso é importante, né? Eu vou voltar um pouquinho. Quando a gente tem uma fobia, um medo, por exemplo, de cachorro, tem um cachorro bravo, a gente é mordido por um cachorro, a gente desenvolve, por exemplo, uma fobia a cachorro. Isso acontece de forma desproporcional, disfuncional. A gente pode acabar associando essa fobia desse cachorro a um cachorrinho que é inofensivo, a gente passar a ter medo até dos pequenos cachorrinhos que a princípio não ofereceriam nenhum risco e nenhum perigo. E aí alguns estudos mostram o seguinte: o uso de um beta-bloqueador, como o propanolol, por exemplo, acaba ajudando alguns indivíduos a eliminarem, a fazer o que a gente chama de despotencialização, né, desse estímulo. Eles acabam meio que se curando, né, dessa fobia. E o que o beta-bloqueador faz? Ele inibe essa ação adrenérgica. Ele é, vamos dizer assim, um antagonista
dessa adrenalina, dessa noradrenalina. A adrenalina que nós temos é basicamente a mesma que do neurotransmissor que acontece, que a gente tem aí no cérebro, que é produzido em uma região específica do cérebro, que é o locus coeruleus, e no sono REM é o único momento que existe uma redução a níveis extremamente baixos de noradrenalina. Ou seja, é no sono REM que existe a chance, a possibilidade de você trabalhar e de você, vamos dizer assim, realmente apagar esse medo, essa memória do trauma. É como se você tivesse, sim, a memória do que aconteceu, mas você divorciou essa memória do que aconteceu do conteúdo e da carga emocional que aquela memória traz. Tá? O que acontece é que algumas pessoas, por algum motivo, e aí a gente entra na aula de ontem do Dr. Eduardo, né? Porque o trauma, muito cedo na infância, pode levar a uma fragmentação, por exemplo, do sono REM. E com essa fragmentação, existe a manutenção do tônus adrenérgico, ou seja, não existe uma redução da noradrenalina no sono REM. E aí essa pessoa tem muito mais chance e possibilidade de manter e de desenvolver um quadro de estresse pós-traumático, né? Por exemplo, tá? De guardar essas memórias de trauma. Bom, o sono REM tem várias outras funções, e aí quando a gente fala, voltando lá no começo, né, que o sono, né, não é só uma maçaroca, algo amorfa, aí, não é todo igual ao longo da noite, a gente vai dizer o seguinte: na primeira metade da noite, nós temos um predomínio de sono de ondas lentas, de sono profundo. E na segunda metade da noite, a gente tem um predomínio do sono REM. Então, você fala assim, vamos pensar num adulto que tem uma necessidade de sono de cerca aí de 8 horas de sono por dia, tá? Se você fala assim, não, mas eu fico bem aí com 6 horas de sono. 6 horas de sono tá bom, eu consigo funcionar bem, coisa e tal, tá tranquilo, não tem problema nenhum, né? Na verdade, as 6 horas, essas 2 horas a menos de sono, né? Isso, hipoteticamente, cada pessoa acaba tendo, na verdade, uma necessidade um pouco diferente. Mas, um parênteses aqui, tá? Mas, em média, a gente precisa dormir aí pelo menos 7 horas. Dormir, os estudos mostram que dormir menos do que 7 horas já começa a ter um impacto sobre o nosso organismo, sobre a nossa fisiologia, tá? Como um todo. Então, mas vamos pensar que a necessidade seja de 8 horas. Então, essas 2 horas a menos de sono, a pessoa que está dormindo 6 horas em vez de 8 horas que deveria dormir, acaba sendo equivalente a 60%, 70% de sono REM. Ou seja, e quando a gente elimina, né, diminui o sono REM, a gente fica mais irritado no dia seguinte, né? E aí entra em um outro mecanismo também bastante importante. As pessoas que são privadas de sono, elas ficam com uma hiperativação de uma área no cérebro que está bastante ligada com a reatividade emocional, que é a amígdala. A nossa amígdala cerebral, que é um núcleo dentro do cérebro, ela é responsável por esse controle emocional, por essa reatividade emocional frente a ameaças, principalmente, tá? E aí, quando a gente é privado de sono, estudos mostram, estudos de imagem cerebral, mostram que em privação de sono, essa amígdala fica hiperreativa.
Só que não acontece só isso. A amígdala, ela é controlada por uma outra área cerebral, que basicamente é a área que a gente, como homens, né, como humanidade, nós desenvolvemos, né, que é a nossa córtex pré-frontal, que é como se fosse o CEO, né, o comandante aí do nosso cérebro, é a parte responsável pela nossa racionalidade, é a parte responsável pelo nosso raciocínio lógico, etc. Tá? Com a privação do sono, essas ligações, as ligações de controle que o nosso córtex pré-frontal exerce sobre a amígdala ficam enfraquecidas e prejudicadas. Ou seja, além de você estar hiperreativo, você tem menos controle sobre isso. Isso acaba aumentando mais a nossa impulsividade, aumenta a nossa impulsividade em diversos aspectos. Não só alimentar, aí você acaba comendo demais, se alimentando, tendendo a comer, por exemplo, alimentos mais calóricos, né? Tá? Existem outros, a privação do sono acaba levando a outros impactos também no nosso metabolismo, tá? Mas, além disso, só pensando em termos de neurobiologia, ela já vai ter esse impacto sobre a alimentação, por exemplo, né? E também sobre as nossas emoções. Então, o que vai acontecer? A gente vai ficar mais reativo, então a gente vai tender, por exemplo, a se engajar e a brigar em situações de conflito com pessoas próximas, por exemplo, né? Ou conflitos aí na rua, você fechar, você receber uma fechada na rua, querer brigar com quem fechou, e conflitos no trabalho. Então, e você pode se expor ainda mais a situações, por exemplo, que podem impactar você negativamente do ponto de vista traumático, né? Então, o sono, ele vai ter várias funções no nosso organismo. Ele vai permitir um adequado funcionamento cerebral, ele vai fazer com que haja uma limpeza do cérebro, ele vai limpar as memórias e permitir, por exemplo, quando a gente fala do pendrive, a gente vai descarregar o pendrive, vai permitir que ele fique vazio para o dia seguinte a gente aprender novas coisas. Ele vai promover uma associação cerebral das nossas memórias, a gente vai ressaltar aquelas memórias que são mais importantes do ponto de vista emocional, tá? E a gente vai trabalhar aquelas memórias que são traumáticas ou aquelas vivências emocionais ruins. É no sono REM que a gente vai aparar essas arestas dessas emoções ruins e vai conseguir lidar melhor com elas no dia seguinte. Então, o sono REM é fundamental para isso, tá? Para isso, a gente vai precisar ter uma quantidade adequada de sono. A gente não pode se privar ou diminuir a quantidade de sono que nós precisamos. Cada fase do sono tem a sua função e uma função importante, não está aí na natureza à toa, né? E é no sono REM que nós que existe o ambiente, o contexto fisiológico de uma baixa quantidade de noradrenalina que possibilita justamente essa cura emocional. Então, quando a gente fala, às vezes, de que o tempo é que cura as feridas, na verdade, não é exatamente o tempo que cura as feridas, mas, na verdade, é o tempo sonhando, o tempo em sono REM que permite a cura dessas nossas feridas emocionais, tá? Existe até um estudo mostrando com pessoas que estavam em quadros depressivos, ansiosos, porque estavam passando por situações de separação, divórcio, alguns outros problemas aí emocionais, e algumas pessoas tinham um resultado positivo com a psicoterapia, e outras pessoas não tinham, e foram verificar
as que tinham se resolviam, melhoravam um quadro depressivo, resolviam um quadro de depressão, eram justamente aquelas pessoas que apresentavam sonhos em decorrência da psicoterapia. Que a psicoterapia acaba sendo um estímulo, né, que vai fazer com que a gente lide e ressignifique aí essas memórias e trabalhe e veja essas memórias de uma outra perspectiva. E todos os indivíduos tinham isso, mas alguns acabavam sonhando, e ao sonhar, eles tiveram uma boa resposta e uma resolução daquele quadro depressivo, ansioso, aquele quadro que os levou aí, no caso, a psicoterapia. Então, mas, enfim, eu lhe agradeço demais. Temos uma pergunta aqui, eu não sei se o seu áudio consegue reabilitar o áudio. Aí, então vamos lá. Uma perguntinha aqui da Mila, ela questiona sobre os prejuízos para aqueles que trocam o turno no trabalho constantemente. O pessoal, por exemplo, que trabalha na aviação, né? Quanto tempo o organismo precisa para restabelecer? Então, ótima pergunta. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu, por exemplo, que o trabalho em turnos, o trabalho noturno, fundamentalmente, ele é um provável carcinogênico, né? Ou seja, porque o sono ele vai ter um impacto também, inclusive, no nosso sistema imunológico, né? E o câncer, as células cancerosas, a gente está o tempo todo produzindo, dividindo células, né? E nosso sistema imunológico, por exemplo, ele é responsável por combater essas células cancerosas, matá-las, e está tudo ok, né? Então, quando você tem uma privação de sono no trabalho em turnos, isso está relacionado, inclusive, a uma maior incidência de câncer de próstata, mama e cólon, né? Mostrando o impacto desse tipo de trabalho, porque nós, homens, nós somos a única espécie animal que voluntariamente se priva de sono. Então, não, é difícil a gente dizer. Existem alguns mecanismos que a gente pode utilizar, um programa que a gente pode fazer para diminuir esse impacto, mas o impacto da privação de sono ou do trabalho em turno sempre vai existir. Existe uma relação, um maior risco cardiovascular, desenvolvimento de diabetes e de depressão, por exemplo, tá? Com isso. Tá bem. Professor Marcelo, nós temos aqui mais algumas perguntas. Eu vou ler elas aqui e vou pedir para elabore respostas bem objetivas para a gente não atrasar muito a agenda, tá? Então, a Tiana Silva pergunta: o uso de medicamentos para induzir ao sono conseguem gerar no organismo os mesmos benefícios de um sono natural? Só o sono da noite cumpre a função de eliminação de toxinas e o famoso cochilo atinge também o REM? A Mariana Lucas pergunta: após participar de práticas restaurativas, já percebi que tive noites de sono cheias de sonhos. Então, seria mais um indicativo de que as coisas estão sendo assimiladas, né? Aquilo que Exato. E a terceira pergunta, rapidamente, da Cris Ribeiro. Pensando no público de profissionais da saúde nessa pandemia, tem algum dado sobre saúde mental desse público que está exausto e isso está impactando na segurança deles? Sim, Muita coisa, né? O que é possível, senão depois a gente pode gerar um outro encontro, né, professor Marcelo? Sim. Mas de fato, né, essas práticas, de maneira geral, elas vão trabalhar, por exemplo, a gente carrega no nosso corpo, né, essas memórias. Então, quando a gente se adentra nessas práticas restaurativas de alguma maneira, a gente pratica yoga, a gente pratica meditação, isso pode gerar estímulos de lembranças de memórias. É por isso que a gente está aqui, né, nesse simpósio hoje, né? Então, essas memórias, essas práticas para mindfulness, né, nem sempre vai ser agradável, e você pode
pode surgir aí memórias desagradáveis, ruins, traumáticas, eventualmente, né? Tem uma pessoa, um caso de uma paciente que tinha sofrido uma experiência de quase morte, meio que parar de respirar num momento aí de guerra, e quando começou a fazer a prática de mindfulness, ela reviveu aquilo e teve um ataque de pânico, né? Então, você acaba tendo acesso, mas isso não é necessariamente ruim, é uma oportunidade justamente para você ressignificar e trabalhar aquilo novamente, tá? E tá tudo bem, né? Professor Marcelo, muito obrigada. Eu mesma já tinha outras perguntas aqui, muito instigante, né? Acho que toca todos nós a questão do sono, né? Sim. E te agradeço muito pela fala, pela exposição, vários participantes aqui elogiando no chat. Então, gratidão, até a próxima. Até mais, eu estou à disposição. Tchau, tchau, obrigado. Obrigada.